Boa noite, pessoal. Acho que estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Ligeirinho tá aí com a gente. AT, olá, AT, boa noite. Vinícius Vieira, oi, todos bem-vindos a mais uma live do canal. Viemos dar continuidade à nossa live sobre o Vaticano, com informações muito curiosas, muito interessantes, né, Kezinha? Fala aí com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É um prazer estar em mais uma live aqui com vocês. E nós vamos dar continuidade às curiosidades, aos mistérios que cercam essa grande sede de uma das maiores religiões mundiais. Perfeito. Vamos lá, então. Nós paramos na última live, o Fontério, então, Bartolomeu, conhecido como Bacchio, o arquiteto responsável por projetar, né, a capela, até então Capela Palatina, seria aí um sucessionista, né, defendia que as filosofias pagãs greco-romanas foram substituídas pelo judaísmo e a igreja teria substituído o judaísmo. Só uma coisa, gente, quem puder compartilhar a live, eu agradeço. Like, É, galera! like, like. Por favor, para o YouTube entender que o pessoal precisa saber dessas informações aí, mesmo que ele vá boicotar um pouquinho, provavelmente. Beijo, YouTube. Mas dei like aí para o vídeo ser recomendado. Então, gente, o Vaticano, ele pregava que os judeus, ó, isso, deixar claro, né? Segundo o livro, a bibliografia que eu estou usando aqui é um livro chamado Os Segredos da Capela Sistina. Ele, então, foca nas mensagens secretas de Michelangelo na Capela Sistina. E a gente vai falar algumas outras coisas que não estão no livro, claro, mas a bibliografia principal é essa. É um livro dos autores Benjamin Black, que é um rabino, e Roy Doliner, que é especialista em hebraico, na cultura hebraica também. Então a gente vai dar continuidade aí e a gente vai tentando ligar os pontos com conhecimentos que a gente já tem, né? Quem puder contribuir no chat a gente fica feliz também e vai interagindo. Logan Portela, boa noite, Logan. Tá, então a gente continua aqui. O Vaticano, então, ele pregava que os judeus, por terem matado Jesus, aí por isso que eu falei que é segundo a bibliografia, né? Não vou entrar nesse mérito aqui. Foram, eles acreditavam que eles foram punidos com a perda no templo e de sua terra natal, eles seriam condenados a vagar para sempre pela terra. Só que no Concílio do Vaticano, de 1962, eles proibiram que esse ensinamento fosse propagado. E aí o Bacchio, que foi esse arquiteto aí, ele não era um grande erudito religioso. Lembrando, pessoal, que a Capela Sistina, o que a gente trouxe na outra live, ela tem as dimensões do Templo de Salomão. A gente vê vários símbolos pagãos e dentro do Vaticano, da Capela Sistina em especial, a gente vê muito simbolismo da cabala judaica, ou cabalá, né? Báquio, então, ele não foi um grande erudito, mas Florença, né, era uma das cidades mais liberais da época, da Europa, assim. E a comunidade judaica era muito bem aceita no local. Então a gente vai ver a participação de vários artistas e arquitetos florentinos, tanto na construção quanto na pintura dos afrescos e tal. E aí os autores trazem para a gente que independente de quem teve a ideia de fazer a capela nas dimensões do templo, o templo que eles chamavam, né, de novo templo sagrado da nova ordem mundial da Nova Jerusalém, assim que eles falavam do templo de Salomão. Independente de quem teve a ideia, a cidade de Roma seria, né, a capital do cristianismo, e aí a gente tem hoje lá todos esses mistérios.
as medidas que eles trazem aqui, né? A gente comentou que está lá em Reis, né? As medidas do templo, e ele traz essas medidas em metros aqui, então são 40,93 metros de comprimento por 13,41 metros de largura, 20,70 de altura, e aí eles falam que é exatamente as medidas do eixal, ou seja, daquele salão principal, da parte principal do templo, aquela seção retangular longa do primeiro templo de Salomão. Então, em conformidade também com a intenção de reproduzir esse local, ele foi construído em dois níveis. Eles fizeram a metade ocidental, que abriga o altar particular da Capela Sistina, onde essa parte é destinada, né, ao Papa e ao seu séquito, né, que é um conjunto de pessoas que acompanham o Papa, e a metade oriental reservada aos espectadores comuns. Essa seção mais alta, eles fizeram com 15 centímetros exatos de altura a mais, assim como no templo. Ela corresponde ao local mais remoto do templo original, que eles chamavam, né, de Kodesh Kodoshim, o Santo dos Santos, né, onde podia entrar apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação ou do perdão, né, um feriado judaico. Ô, Joy, posso fazer aquela observaçãozinha que eu tinha feito na questão da reprodução dos santos? Claro. Então, nós estávamos discutindo antes de entrar na live alguns pontos, e quando foi abordado essa questão da reprodução dos santos, eu comentei até com a Joy. Joy, isso é uma negativa muito clara que eles estão negando indiretamente assim para uma pessoa mais leiga a questão da existência de Jesus Cristo, porque se você crê em Jesus Cristo, você sabe que a história no dia da morte teve o véu foi rasgado, e isso significa para nós cristãos que houve um religar, porque nós perdemos a ligação direta que o primeiro homem tinha com o Criador, que era o Adão, e através de algumas outras coisas foi se perdendo. E Jesus, como sendo o segundo Adão, o Adão perfeito, o qual remetia a muitas coisas que não foram cumpridas por Adão, ele vem e religa. E o véu ele é rasgado nessa situação para que se demonstre que não haveria mais a necessidade de um mediador ali entre você e o Criador, e sim através do uso do nome de Jesus, ou como quer que você queira chamar, isso não vem à discussão, você teria o acesso direto ao Criador. Então, quando você tem essa reprodução tão específica que não dá para se chamar de coincidência, você tem uma tentativa de renegar o ato de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a Yahushua HaMashiach, do jeito que você quiser chamar, e colocando de novo o véu e a necessidade, entre aspas, desse mediador entre você e o seu Criador. Então, isso é uma coisa extremamente grave quando nós estávamos discutindo
porque isso soa assim como um alerta, uma bandeira vermelha gigantesca para muita coisa. Isso não é discutido abertamente, isso não é falado de forma aberta para nós, né, o povão que eles chamam a gente. Um local que é considerado sagrado para o cristianismo, com todas essas referências e insultando, né, a própria figura de Cristo. São coisas bem pesadas mesmo, a gente pode ver. Falando então desse local, né, a capela dividida em metade ocidental e metade oriental, o Yom Kippur, né, que é o dia da expiação ou dia do perdão lá para os judeus, eles se baseiam numa passagem de Levíticos para isso. Eles fazem 25 horas de jejum e esse sumo sacerdote, então, passava lá no templo, simbolicamente, pela o que eles chamavam de parochê. É uma cortina bem grossa, decorada com linho torcido, e, segundo os autores, né, é o que os evangelhos chamam de véu, para fazer, e o sacerdote passava por ali, então, para, naquele local, fazer as orações para a redenção do povo nesse dia. E aí, para mostrar exatamente onde esse véu, essa parochê, era localizada no Templo de Jerusalém, o que que eles fizeram na Capela Sistina? Eles fizeram uma parede divisória de mármore branco, que é em forma de grade. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. E com, aí o autor fala, com 7 chamas, né? Correspondendo à menorá sagrada, essas colunas dessa parede. Só que se a gente vai olhar ali, né, eu tentei pesquisar um pouco, ficou um pouco em aberto isso. Essa parede, ela tem 8 colunas. Aí eu andei pesquisando um pouco, vou abrir a imagem aqui, só um minuto. Essa imagem aqui. Então a gente vê essa espécie, né, essa divisão de mármore branco ali. Se a gente contar aqui, são, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu andei pesquisando, existe uma menorá ou um castiçal também na cultura hebraica que tem 9 hastes em vez de 7. E essa aí é utilizada na festa de Hanukkah, ou festa das luzes. Ver se eu consigo dar um zoom. Então é essa grade aqui. É no local onde seria o véu do antigo templo. E aí, essa menorá de 9 hastes, esse castiçal de 9 hastes, é usado na festa de Hanukkah, ou festa das luzes. E esse festival, ele é simbolizado pelo acendimento de luzes de um único candelabro, que é esse aí, de 9 hastes. Uma luz, uma das luzes, né, uma das hastes, né, é acesa, e são 8 dias de feriado. Então, até o 8º dia, eles vão acendendo uma por uma. Então, por isso que eu achei interessante, que aqui tem exatamente 8, né? Não tem a haste central, e no simbolismo deles, são 8 dias do feriado. E, além disso, eles falam também que tem uma passagem que diz que fala assim, o milagre da alimentação de um dia de azeite. Esse azeite de oliva que durou 8 dias, ou óleo de oliva, é descrita pela primeira vez no Talmud, que são descritos em Macabeus. Esse livro de Macabeus é um livro apócrifo. Lá dizem que num recipiente Joy, que ainda estava selado. Oi?
Oi? Joy, tá bom, pelo menos para mim aqui tá cortando bastante. Eu tava até sem acesso ao comentário das lives. Oi? Gente, mas eu agradei o YouTube, gente. Eu mandei até beijinho pro YouTube. O YouTube tá boicotando a gente? Já? Então, esse festival aí das luzes, né, como eu vinha dizendo, eles acendem, né, colocam uma luz adicional para cada dia, até progredir para 8, e usa essa menorá, então, de 9 hastes. O feriado judaico, esse feriado, ele comemora a reinauguração do segundo templo, na época da revolta dos Macabeus. E Hanukkah, que é esse festival, essa festa, é observado por 8 noites e dias, né? Começa no dia 25 de Kislev, que para nós pode ocorrer qualquer dia, qualquer momento, né, do final de novembro até final de dezembro, que é o calendário nosso, o gregoriano. E Hanukkah vem, no hebraico significa dedicar, então é a festa da dedicação, né? Referente à reinauguração do templo, do segundo templo. E aí essa história de Hanukkah, eles falam que é preservada no livro apócrifo no primeiro e segundo livros apócrifos de Macabeus. Então foi essa referência que eu consegui encontrar. E de qualquer forma a gente vê então essa associação dessa parede ali, né, com o véu, com essa outra menorá de 9 hastes. Então tem simbolismo em todo canto, né? Aí vamos ao teto. O teto da capela original, da Capela Palatina, né, ainda não era Capela Sistina, ele foi ilustrado com um tema simples, que era um céu noturno cheio de estrelas douradas. Provavelmente era um céu noturno azul, né, igual aquela figura que a gente conhece, famosa de Giordano Bruno. E o dourado e o azul eram as cores tradicionais da família de La Rovere, que era a família do Sisto IV. O nome dele era Francesco de La Rovere. E então eles fazem esse céu noturno pontilhado de estrelas douradas, e essa cena seria uma alusão ao sonho que Jacó teve enquanto dormia sob as estrelas, que está lá em Gênesis 28. Você pode falar um pouco disso também com esse local, o local em que Jacó teria tido esse sonho, segundo a cultura judaica, é o local exato onde eles construíram o templo. E aí tem algumas coisas interessantes sobre esse local. Eu vou deixar os créditos de algumas coisinhas que eu vou falar aqui para o pessoal do Magneticamente. E créditos dados, vamos começar. Dizem alguns estudos que ali seria o cruzamento de algumas linhas de lei e linhas telúricas, o que facilitaria a abertura de portais para a questão espiritual. Aí você fala assim: ah, mas isso é bobagem. Mas quando você estuda alguns monumentos de algumas religiões, tanto as mais recentes quanto as mais antigas, você vai encontrar essa questão das linhas de lei, o que não é também nenhuma viagem, porque linhas de lei a gente estuda, mas de forma muito superficial. Eu estudei de forma muito superficial na faculdade, então eu não desconheci o termo. E no local lá, Jacó, ele acorda e ele fala: o quão terrível é esse lugar? É esse a morada de Deus e essa é a porta dos céus. E aí ele denomina esse lugar como Peniel, o que remete ao termo pineal, o que
muitos dizem que é a nossa conexão, o nosso órgão, o qual se conecta diretamente com as questões espirituais, e o qual é calcificado por alguns elementos que se encontram em coisas tão primordiais que a gente tem que fazer uso, que é a água. Enfim, eu acredito que seja isso. Pode ser que sim, o templo possa ter sido construído ali. Eu acho que não dá para afirmar com 100% de certeza, mas vamos colocar assim uns 80, 90. Mas vamos deixar aberta a possibilidade. Acho que é isso, Joy. Acho que sobre essa parte, eu acho que é isso que eu queria deixar. Então, veja só, né, essa relação. Ainda quando o teto era de pintura simples, né, que eles dizem, essas estrelas no céu noturno, ainda assim tinha essa referência ao antigo templo, né, assim, a simbologia desse templo, do local, né, onde ele foi construído. E esse local, Peniel, né, aqui aparece com o nome Beit El, que seria o nome dado por Jacó ao lugar, que significa a casa de Deus. E aí, segundo a tradição judaica, como eu havia falado, então seria o local exato onde foi construído o templo. Aí a gente vai para o piso da capela. Eles no século XV retomam o estilo medieval de mosaico, que eles chamavam de cosmatesco, e é uma referência à família Cosmate. Essa família desenvolveu uma técnica de mosaicos, de pisos, né, feitos nesse estilo. E eles desenvolveram esse estilo nos séculos XII e XIII. Então, no século XV, eles retomam isso e fazem esse estilo de piso dentro da capela. Os autores trazem aqui que é uma técnica inconfundível dos Cosmati. A pessoa que conhece essa técnica deles reconheceria esse piso, esse tipo de mosaico, né, em qualquer lugar. É conhecido esse piso também por ele ter várias formas espirais, formas geométricas diferentes, né? As peças geralmente cortadas de mármore e vidro colorido. Outra coisa curiosa também, que essas peças dos mosaicos muitas vezes eram recicladas de templos antigos, templos e palácios pagãos de Roma. Então, eles colocam isso dentro da Capela Sistina, né? Mais uma vez. E fala também que isso lembra os labirintos que eram muito comuns nos pisos das igrejas medievais. Eu vou ver se eu consigo mostrar a imagem aqui, ó, de um deles. Enquanto a Joy vai acertando aí, eu gostaria de deixar a informação, né, da questão da presença do silício muito nesses materiais, que tem uma propriedade na questão energética, e que vocês deem uma observada na geometria que abrange esses, essas figuras, esses mosaicos, o quanto ela se repete e por que ela tá ali. Ah, é porque é bonito ou é porque simboliza alguma coisa? Tem a ver com uma geometria sagrada, que é conhecida como geomancia. Então a gente tem que deixar isso sempre aberto, essas possibilidades, para entender o cenário como um todo e não se fechar apenas algum detalhe ou outro, porque existem alguns significados bem interessantes que Joyce, você caiu? Gente, acho que a Joy caiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A imagem agora, acho que vocês estão vendo. Essa imagem aqui, ó, são partes do piso lá de dentro da capela. Então a gente pode ver nessas espirais que eles falam. Essa geometria semelhante a labirintos mesmo, né?
A outra função, aí a outra função que eles trazem pra gente que esse piso tem e que é pouco ou quase nada conhecida, né? Ou nada conhecida pelos cristãos, é que muita dessa geometria é utilizada para meditação cabalística. Então, mais uma vez, a capela está conectada às fontes judaicas antigas, né? Tem símbolos místicos de vários tipos, eles citam as esferas da árvore da vida, caminhos da alma, 4 camadas do universo e o que eles chamam de triângulos de Filo de Alexandria. Kabbalah, no hebraico, significa aquilo que se recebe, referente aos conhecimentos recebidos nas tradições místicas que buscavam compreender os segredos da Torá, essas verdades esotéricas aí. E naquela época, esse conhecimento era passado para iniciados, né, para pessoas de dentro desse círculo. Não era um conhecimento assim, todo mundo que estudava a Torá tinha esse tipo de conhecimento. Esse Filo, eles dizem que era um místico judeu de Alexandria e que no século I, já da era cristã, ele escreveu várias dissertações sobre a Kabbalah. Então ele é comumente considerado aí um elo entre a filosofia grega, o judaísmo e o misticismo cristão. Seus triângulos apontam, né, um para cima, um para baixo, buscando mostrar o fluxo de energia entre ação e recepção, aquela dualidade, né, masculino e feminino, Deus e a humanidade, mundo inferior e superior e por aí vai, que a gente conhece mais como Estrela de Davi, né? A gente ainda vai chegar nessa parte, mas ali está entre as imagens que eu mostrei, eu vou colocar de novo, do chão, e a gente vê claramente essa utilização no piso. Aqui tem a imagem isolada. Aqui, então, a gente tem essa formação hexagonal, né? Que remete a esses triângulos sobrepostos. Então, passa despercebido por muita gente, até porque, como os autores falam, o pessoal aqui fica muito cheio de visitantes e as pessoas acabam mais concentradas no teto, né, que Michelangelo pintou, mas não se atentam muito pro piso. E também está cheio de simbolismo. O nome latino desses triângulos, eles chamam, desses mosaicos, quer dizer, desse tipo de decoração, eles, eles chamam de opus alexandrinum, ou que significa, né, obra alexandrina, justamente por ele ter esse simbolismo cabalístico que foi concebido originalmente por esse homem chamado Filo, o Filo de Alexandria. Uma outra ligação com o templo judeu também é o fato do selo de Salomão ser recorrente nos pisos cosmatescos, né? Não só na Capela Sistina. Então, é muito provavelmente uma referência, né? Bem como as outras. Se fossem coincidências, né? Tipo, uma, duas, três coincidências, mas o simbolismo está em tudo que a gente olha lá na Capela Sistina e no Vaticano como um todo, né? Inclusive, eu ia mencionar, inicialmente, acabei esquecendo, vou mostrar para vocês outra imagem que é interessantíssima. Ó, aqui, ó, a gente tem o símbolo de Estar, símbolo de Shamash, e a Praça de São Pedro, lá no Vaticano, ela tem esse formato aqui. Isso aqui é uma vista do alto. Então é bem interessante. Outra coisa que estar, ela significa rainha do céu, e segundo a cultura pagã, é a rainha que desceu ao inferno. E no grego, na cultura grega,
a correspondente de Ishtar é Vênus. E aí a gente tem o quê? Também lá no Vaticano. Na vista aérea, olha aqui, a formação toda é o símbolo de Vênus. Então, como é que isso tudo pode ser coincidência, né, gente? Fica cada vez mais difícil. E tá ali para todo mundo ver e ninguém vê. Impressionante, né? Dificilmente alguém nota, né? Os cristãos vão lá visitar e tal e veem simbolismo cristão e não percebem o que está ali em oculto. Então é assim, impressionante como é que eles conseguiram fazer tudo isso e só um observador muito atento para perceber, né, essas coisas que estão representadas ali. E pessoas que têm conhecimento disso também, porque uma pessoa que não estudou nada disso, não tem nenhuma referência, dificilmente ela vai entender que aquilo ali pode ter outros significados, né? Posso fazer uma observaçãozinha, Joy? Deve, por favor. Então, inicialmente eu queria falar também da questão do hexágono, né? 6, um cubo, ou para quem já conhece um pouquinho do assunto, Saturno, Cronos, enfim. Saturno ao chão. Aí nós temos o símbolo de Vênus, Ishtar, e na cultura hindu, Durga, ou a deusa de 8 braços. Eu estava até conversando com a Joy, citando como se fosse Shiva, mas não, é Durga. Durga seria a deusa de 8 braços, conhecida como caçadora de demônios, e ela representaria a questão da feminilidade ou a energia criativa. Então, mais uma coisa aí, né, gente? Então, esse símbolo aí, o selo, também chamado de selo de Salomão, né? Ele era considerado chave para a sabedoria esotérica dos antigos judeus, né? Esses símbolos sobrepostos aí, chamado hoje, como o autor traz, de imagem de Davi, ou estrela de Davi, que hoje é praticamente um emblema aí do judaísmo. Não vamos dizer o judaísmo como um todo, mas pelo menos do Estado sionista, né? É escolhido então para ser a figura central da bandeira do Estado de Israel. Só que no final do século XV, esse símbolo ainda não era representativo assim para a grande parte do povo judeu. Ele era mais místico ainda, ele era mais conhecido por místicos do que assim, conhecido pelo povo em geral, né, pelos judeus em geral, mas mais por quem tinha essa iniciação no conhecimento esotérico. Aí o autor traz que até mesmo Rafael, né, também outro arquiteto, outro estudioso da arquitetura e da pintura da época renascentista, ele também no seu afresco A Escola de Atenas, ele traz escondido o selo de Salomão. Acho que eu consigo mostrar essa imagem aqui também. Rafael, muito mais conhecido por todos como Rafael, né? Seu nome era Rafaelo Sanzio. Deixa eu ver, Escola de Atenas. Aqui, ó. Então a gente vê esses hexágonos aí no teto, dentro desse afresco de Rafael, que também acaba passando despercebido a olhos desatentos. Esse selo de Salomão, muitas pessoas comentam algumas histórias. Alguns dizem que os escudos de bronze, não lembro de qual era, se era Davi ou Salomão, eram
forjados para que tenham esse formato. Porém, essa estrela ela é citada ou por Estevão ou por Timóteo. Eu vou deixar aberto essa parte como estrela de Renfã. Mas esse selo ele é citado muito no livro apócrifo conhecido como o Testamento de Salomão. Eu tenho quase certeza que é o Testamento ou a Chave de Salomão, onde relata-se uma história, o qual Salomão ele ganha um anel, que é esse selo, e começa a conjurar espíritos malignos, demônios, para que ele usasse essas criaturas para a construção do templo dele, que seria o primeiro. E aí lá no livro, cada criatura tem o seu modo de torná-lo escravo, e que ele conjurou tantas criaturas que ele acabou se perdendo. E isso entraria na questão de que Salomão se perdeu através das suas mulheres e essas questões assim. Então esse selo ele é citado nesse testamento de Salomão, mas não o descreve, não se diz como ele é. E também não pode se afirmar a veracidade desse apócrifo. Porém, é um material interessante de você ler. Não vou deixar assim recomendado para todo mundo ler, mas se você tiver interesse e uma cabeça um pouco mais assim curiosa que nem a gente, assim, lê, mas lê com cuidado, lê com atenção, aquilo como um material de estudo para você acrescentar alguma coisa na questão de estudo. Porque eu não vou afirmar que aquilo é verídico, que aquilo aconteceu, mas que é esse selo de Salomão, ele é citado nesse livro. É isso, Joy. É interessante, tem várias interpretações possíveis, né? Os autores até trazem alguns, eles não trazem nessa profundidade importante, é isso que Késia falou. Eles trazem aqui que a evidência arqueológica que eles têm mais antiga do uso desse símbolo pelos judeus é uma inscrição atribuída a Josué ben Azaiarro, que é do fim do século VII antes de Cristo. Mas eles falam que a lenda por trás da associação desse símbolo com o rei Salomão provavelmente é fantasiosa. Eles falam que nas lendas medievais, tanto judaicas, quanto muçulmanas, quanto cristãs, e também em um dos contos das Mil e Uma Noites, o selo de Salomão era um anel sinete mágico que pertencera, né, supostamente ao rei Salomão e que lhe concedia o poder, como Kézia citou ali, de o poder sobre os demônios e, além disso, o poder de falar com os animais. É um anel sinete, não sei se vocês sabem, mas é aquele anel, é como se fosse uma espécie de carimbo que tem mesmo, e o símbolo ali, então, e o rei teria esse anel sinete com poderes mágicos. Mas eles falam que essa versão provavelmente fantasiosa. Uma outra interpretação de alguns pesquisadores também é que teria relação aí com relação a chamar estrela de Davi, né? Eles falam que é devido ao hexagrama ter uma representação astrológica da hora do nascimento de Davi. Então, por esse motivo, seria chamado de
estrela de Davi, esse símbolo. Mas o significado, que segundo eles é mais provavelmente correto, é a interpretação mística que associa ao 7, que é o número sagrado, né? Então, a gente tem as 6 pontas, né, desse hexágono, ou os triângulos, e o seu centro. E aí o número 7, a gente sabe que tem essa importância religiosa, né, no judaísmo, tem lá desde a criação do mundo em 6 dias e o descanso no sábado, ou sabá, ou shabat. O sétimo ano também, o sétimo ano sabático que eles chamam, é o ano em que a terra não pode ser cultivada, e também após 7 ciclos de 7 anos, tem o ano do jubileu, que traria então liberdade aos que tinham sido vendidos como escravos e aos que se tornaram escravos por causa de dívidas, e as propriedades retornariam aos donos originais. Então tem essa, para eles, né, para os autores, a relação mais provável é essa com o número 7. Tem outras passagens também, né, que se referem ao 7, como perdoe não 7, mas 7 vezes 70 vezes. Tem isso, tem, por exemplo, o conhecimento, né? Eles falam que o conhecimento do povo de Deus no fim dos tempos será sétuplo, ou seja, né, multiplicado por 7. O povo de Deus terá 7 vezes mais conhecimento do que o, vamos dizer, normal. E aí tem outras coisas também, como 7 notas musicais fundamentais, né? 7 cores do arco-íris e outras coisas. Cabe uma live até só sobre isso, né? De tanto que o 7 aparece, tanto na Bíblia, no cristianismo, quanto dentro do misticismo, várias vertentes, né? E então, para eles é isso, essa relação com o 7. O fato mais importante que eles falam de todos, para compreender o significado desse número 7 na Capela Sistina, é a ligação com a Menorá, que tem, né, 3 braços de cada lado e uma haste central. A estrela, então, vamos dizer estrela de Davi, né, o nome que vocês preferirem chamar, que tem 3, é um triângulo para cima, outro para baixo, ou seja, 3, 3 e 1, e o centro, ou o 1, né? 3 mais 3 mais 1. E a menorá também tem as 3 hastes de um lado, 3 do outro, mais uma central. 3 mais 3 mais 1. Então é uma correspondência precisa. E essa menorá é um item representado também no chamado Arco de Tito. Esse arco que foi construído para representar a vitória do Império Romano sobre um povo que os romanos acreditavam que, após essa vitória, nunca mais se ouviria falar nele. A gente tem a imagem aqui do Arco de Tito. Então, nesse arco, nessa obra, nessa escultura, são representados itens que teriam sido roubados do templo. E aí a gente consegue ver que a menorá bem claramente. Um dos itens que a gente consegue ver com mais clareza aqui, né? E aí os autores trazem em seguida, então, que graças aos artistas como o da família Cosmati, que colocam esse simbolismo nesses mosaicos, e também a Michelangelo, que a gente vai abordar mais à frente, graças a eles o simbolismo judeu, então, continuaria a ser propagado e conhecido cada vez mais por meio dessas obras, né? Essas obras famosas. E então uma das coisas intrigantes é isso, essas estrelas, né, esses hexágonos aí, esses triângulos de filo presentes no chão da capela. E aí a gente entra numa outra parte agora, que é interessante também. Partindo da parede frontal do altar da capela,
começam duas séries de painéis. E eles fazem o quê? Uma sobre Moisés e outra sobre Jesus, que são duas histórias bíblicas contadas de maneira semelhante. E eles formam lá então uma espécie de história em quadrinhos com aqueles painéis. Eles pintam esses afrescos aí com uma equipe que foi formada pelos principais pintores do século XV. Então, os florentinos, lembrando, né, o pessoal de Florença, a maioria desses artistas, quase todos eles eram de Florença, que era a cidade mais liberal da Itália na época, com os judeus sendo muito bem-vindos lá, né? E eles tinham muito conhecimento da simbologia. Então, a gente vai entender também que essa equipe foi enviada para fazer essa simbologia, e quem enviou essas equipes de artistas foi ninguém menos que Lorenzo de Medici. E a gente lembra lá da primeira live, foi o Lorenzo de Medici que descobriu, né, que viu o talento de Michelangelo, né, viu aquele prodígio, e aos 13 anos, então, leva Michelangelo para morar com eles, né, com os Médici. Então, a gente vê, aí a gente viu na outra live também, alguns nomes, né, que tinham esses conhecimentos da Kabbalah, que passaram esses conhecimentos esotéricos pro Michelangelo, como a gente vai ver bem mais à frente. Então, Lorenzo, que é o homem mais rico de Florença, ele era um governante, vamos dizer, não oficial, né, por ele ser o mais rico lá. Foi então o mesmo homem que descobriu os talentos de Michelangelo. O que acontece é que o Papa Sisto IV, ele detestava o Lorenzo e a família dele. Lutou contra os de Médici por muito tempo, porque Sisto desejava ter o controle de Florença, que era considerada a capital do livre pensamento, né? E eles viam que estavam perdendo espaço, vamos dizer, de uma certa forma, né? Com aquelas pessoas, aqueles artistas, arquitetos em geral que estavam nascendo naquele lugar ou vivendo ali e absorvendo todo aquele tipo de conhecimento místico. Então, o Papa Sisto, com esse ódio todo que ele tinha do Lorenzo, ele acaba tentando, né, planejando, em 1478, assassinar Lorenzo e toda a sua família, aquela elite ali dos Médici. Ele queria acabar com ele de uma vez por todas, e aí o plano dele era assassinar Lorenzo e o irmão de Lorenzo, Giuliano de Médici. O Sisto tinha um sobrinho, Giuliano, que viria a ser o Papa Júlio II, mas a gente está falando de outro Giuliano aqui, o irmão do Lorenzo. Ele queria assassinar os dois na Catedral de Florença, bem em frente ao altar principal, na missa de Páscoa, e queria que fosse exatamente no momento da elevação da hóstia. Então, o Papa chamou seu líder militar, que era o Federico de Montefeltro, pediu a ele que reunisse 600 soldados nas colinas ao redor de Florença. E aí esperasse o sinal da morte de Lorenzo, que seria exatamente no momento de elevação da hóstia. Só que o ataque planejado, ele seguiu até certo ponto. O Giuliano acabou morrendo de fato no local, foi ferido com 19 punhaladas. Só que o Lorenzo, apesar de estar gravemente ferido, ele escapou por um túnel secreto e acabou sobrevivendo. E aí o sinal para a invasão de Florença nunca foi dado, já que Lorenzo não morreu. Sisto IV teve o seu plano então frustrado. E aí os florentinos, né,
revoltados com aquela situação, assassinaram as pessoas envolvidas nesse plano. E chegou um momento que o próprio Lorenzo teve que interceder pessoalmente para que os cidadãos não matassem um cardeal chamado Rafael Riario, que também era sobrinho de Sisto, só que esse Rafael, ele não tinha nenhum envolvimento, então o próprio Lorenzo intercede e pede para que os cidadãos não matem esse sobrinho do Papa Sisto. E aí, 2 anos mais tarde, o Papa acabou cedendo, né? E o Vaticano e Florença declararam uma trégua. E aí, nessa ocasião, a nova capela estava pronta para ser redecorada. Olha só que momento oportuno, né? O que acontece então? Lorenzo pegou seus pintores mais talentosos para decorar a capela. Enviou. Aí o autor pergunta, né? Ele estava fazendo isso por quê? Para glorificar o homem que matara seu tão amado irmão? Segundo as fontes oficiais, esse era um gesto, esse gesto de Lorenzo, né, de enviar os artistas, era uma oferta de paz, um ato de perdão, de reconciliação. Porém, né, o motivo real do envio desses artistas é essencial para que a gente entenda essas mensagens, então, e o conteúdo, como eles dizem, né, dos afrescos, não é nem um pouco conciliatório. Lorenzo enviou então a elite artística dele, a ele entre os artistas são citados Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio, que mais tarde esse Domenico também seria um professor de Michelangelo por algum período, Perugino, também, e Perugino que posteriormente seria mestre de Rafael, além então de revestir todas as 4 paredes da capela com séries de painéis sobre as vidas de Moisés e Jesus, eles acabaram encarregados também de acrescentar uma faixa superior de pinturas, onde eram retratados os primeiros 30 papas e também um afresco da Assunção da Virgem Maria ao céu, na parede frontal do altar, entre as 2 janelas. Então, com tantos afrescos que eles tinham que executar, esses artistas acabaram trazendo mais alguns. Eles levaram o Pinturicchio, o Luca Signorelli e o Biagio d'Antonio. Eles levaram para dar uma assistência, então. E aí, os personagens todos os personagens desse grupo, então, fazem parte lá do quem é quem. Quem fez o quê, quem pintou o quê, quem construiu o quê. Mas, lembrando, quase todos eles florentinos e liberais. Com exceção de Perugino e um dos seus pupilos, né, o Pinturicchio, todos eles eram florentinos e florentinos assim, bem orgulhosos mesmo. O Sisto, né, inocentemente planejava seu próprio desenho, né, para a pintura, com o simbolismo que ele desejava para a capela, né. Ele queria ilustrar o sucessionismo, ou seja, né, mostrar que a igreja era a herdeira legítima, sim, do monoteísmo e que tinha substituído o judaísmo. E para isso ele emparelhou cada painel da história de Moisés, né, ele ordenou que fosse feito assim, com a história de Jesus. Aí os painéis de afrescos da parte norte, eles narram a vida de Jesus, e isso da esquerda para a direita, que é na ordem cristã. E a parte sul conta a história de Moisés, aí vai da direita para a esquerda, como na ordem hebraica, né? Bem como a escrita hebraica. E isso aí traz aí pra gente o número 8 de novo. De novo. Tinha o 8 lá, né? Os 8 dias da queima do óleo,
ficou uma disposição, então, de 8 pares de afrescos sobre Moisés e Cristo. Eu vou colocar na tela aqui e ver se Kézia consegue comentar um pouco para a gente. Então, Moisés, ele é um dos predecessores de Cristo, talvez o mais assim evidente, porque ele foi o libertador do seu povo. E desde sempre, na história de Moisés, você tem muitas prefigurações de Cristo. Mas isso aconteceu assim com vários homens, Noé, o Abraão, algumas coisas. E na nossa conversa eu deixei a possibilidade de ser um marcador de semana, porque existem uns cálculos baseados em alguns números bíblicos que tem. Não, gente, não é somar todos os números, mas sim tem alguns cálculos muito específicos que mostrariam a questão do mundo, a história do mundo ter 7.000 anos. E teriam os marcadores de semana. Você iniciaria com Adão, depois Noé, Abraão e Jesus Cristo entraria no meio da semana, que seria o ano 4.000 e alguma coisa. E isso cumpriria algumas questões nas profecias das semanas de Daniel. Isso seria um cumprimento historicista, mas você tem alguns outros cumprimentos, porque uma profecia em si, ela tem vários cumprimentos. Você não pode limitar uma profecia a um cumprimento só. E logo, logo vou estar preparando um videozinho e vou estar explicando isso, que é bem detalhado. Mas é válido essa questão de Moisés ser comparado a Cristo nessa pintura. Eu só não entendi muito a questão pagã oculta que eles gostariam ali. Provavelmente seria mais a questão de remeter à cultura judaica, porque Moisés realmente ele é uma das figuras que prefiguram Cristo. Então é bem válido mesmo ter essa comparação, sim. Mas eu acredito que seja só para remeter nesse caso, nos outros não. Nos outros você consegue capturar uma questão mais subliminar, mais pagã, mais esotérica. Mas eu acho que aí seria inicialmente no caso para remeter à cultura judaica. Seria uma das camadas para interpretar essa questão. Mas a gente dá para dar uma aprofundadinha, dar uma olhada em umas outras camadas, assim, porque uma coisa nunca é composta apenas da camada superficial. Acho que é isso, Joy. Cortou um pouquinho para mim. Mas aqui eles fazem comparações bem diretas, né? Nos painéis. Aí coloca aqui, ó. Do lado esquerdo vocês vão ver as coisas, as referências a Moisés. Do lado direito de Cristo. Então, a descoberta de Moisés bebê no Nilo, eles comparam com o nascimento de Jesus na manjedoura. A circuncisão do filho de Moisés, eles comparam ao batismo de Jesus. A ira de Moisés e sua fuga do Egito, as tentações de Jesus. A separação das águas do Mar Vermelho, o milagre de Jesus caminhando sobre as águas. Tem outras aqui, as outras 4. Moisés no Monte Sinai, Sermão da Montanha de Jesus. Revolta de Coré, Jesus entregando as chaves a Pedro. Último discurso e morte de Moisés, a última ceia de Jesus. E por último, os anjos defendendo o túmulo de Moisés e Jesus ressurgindo do túmulo. Essa revolta de Coré, ou Corá, isso aí, gente, é uma questão de tradução. É que nem Mardoqueu e Mordecai no livro de Esther serem as mesmas pessoas. Essa revolta de
Corá, ele incitou o povo contra a autoridade de, de Deus, de instituir Moisés como a pessoa que deveria ter autoridade sobre o povo ali, comandar, coordenar e organizar o povo. Então, ele incitou uma grande quantidade de pessoas, as quais chegaram a Moisés e os desafiaram, tanto a Moisés quanto a Arão, os questionando sobre algumas atitudes e colocando o caráter deles à prova. Então, no dia seguinte, houveram algumas questões ali e Deus manda que Moisés se afaste do povo, das tendas daquele povo, o povo que se rebelou, e de Corá e todos os líderes constituídos daquela rebelião ali, e abre uma fenda a qual traga esse povo. Isso, se a gente dá uma estudadinha um pouco mais aprofundada nessa questão, você vai ver muita questão de contaminação consanguínea, atitudes, coisas e tal. Então, foi um questionamento da autoridade de Deus, um questionamento do fato de Deus ter instituído Moisés como autoridade, mas o que isso tem a ver com a questão das chaves de Pedro? Jesus deu as chaves para Pedro, a autoridade, para que ele abrisse a porta do reino. Eu estou lendo aqui para 3 grupos de pessoas: judeus, samaritanos e gentios. Então, essa entrega de ministério ali, onde Jesus institui a Pedro como a pessoa que vai dar continuidade àquele ministério ali. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com Deus dando a autoridade para que Jesus constituísse Pedro como uma autoridade ali. Então, são fatos bem semelhantes da vida de cada um, e reafirmando essa questão de Moisés ser uma prefiguração de Jesus. É isso, Joy. A Luísa comentou aqui que todos equiparados, ela não entendeu por quê. Ô, Luísa, é por isso que a Kézia acabou de falar no final, porque a ideia de fazer essa comparação, né, essa equiparação no caso, era mostrar que a vida de Moisés serviu apenas para prenunciar a vida de Jesus. Então, eles pegam momentos ali semelhantes das vidas dos dois para tentar mostrar, né, que era um prenúncio. A vida de Moisés, um prenúncio da vida de Cristo. E um outro objetivo também do Sisto, do Papa Sisto, era promover o culto à Virgem Maria. Ele queria dedicar a capela à Assunção de Maria ao céu, que no calendário católico é comemorada, é celebrada, né, no dia 15 de agosto. Então, por isso, Perugino pintou um afresco gigante da subida de Maria ao céu, que tem na parede do altar. E aí, nesse afresco, ele retrata o próprio Papa Sisto ajoelhado diante da figura de Maria. E o último desejo do Papa era glorificar e solidificar sua própria autoridade suprema e a da família dele, os de la Rovere. O papado, ele ainda estava se refazendo de anos de conflito, muitas intrigas, cismas, né, essa separação de grupos, né, por causa de muitas divergências. E tinha só cerca de 50 anos que
a corte pontifícia tinha retornado a Roma. Porque o que aconteceu antes desses 50 anos aí? Eles chamam de exílio babilônico. Na verdade, é uma comparação, né, com o cativeiro da Babilônia, lá nos Hebreus. O reinado de Filipe IV de França, né, ele estava muito fortalecido. O Papa Bonifácio VIII não permitia que o rei cobrasse tributos da igreja. E aí, o Filipe IV, ele faz o quê? Arbitrariamente, ele pega o Papa Clemente V e leva à força para a França para residir lá. Então eles comparam com essa prisão, né, com o cativeiro da Babilônia, e por isso que eles chamam de exílio babilônico. E eles ficaram lá por quase 70 anos até voltar para Roma. Tem alguns que chamam de cativeiro de Avignon também. Então, como tinha apenas 50 anos que eles tinham voltado para Roma, o Papa queria mostrar, né, que ele tinha poder e reconstruir, vamos dizer, né, a imagem do papado. Aí ele também queria mostrar que ele era superior a todos os papas que vieram antes dele. Ele ordenou então que Arão, primeiro sumo sacerdote dos judeus, e Pedro, que foi o primeiro papa, fossem vestidos de roupas azuis e douradas. Então, se for olhar lá na pintura, eles vão estar de azul e dourado, que são as cores tradicionais da família de La Rovere, que é a família de Sisto IV. Além disso, eles espalham muitas figuras de carvalhos dentro dos afrescos. E Rovere, a família de La Rovere, Rovere significa carvalho. E o carvalho era símbolo do brasão da família. Então eles espalharam muitos carvalhos por toda a capela e também o Sisto ordenou que o seu retrato fosse colocado acima da série de pinturas dos primeiros 30 papas. Então ele foi colocado bem no centro da parede frontal, junto da Virgem Maria e acima de todos os outros papas, para mostrar que ele era o maioral, né? E aí Lourenço enviou seus melhores artistas para sabotar a capela de Sisto. Os autores trazem para a gente que provavelmente o principal coordenador do projeto foi Botticelli. Porém, Botticelli não era de Florença, como a maioria, né, dos outros. E os afrescos dele, as pinturas dele, não continham todo esse simbolismo. Mas o Botticelli também ficou revoltado. E o que ele fez? Ele fez um grande afresco que mostrava os cadáveres pendurados na catedral, isso para exibição pública. E colocou várias legendas sarcásticas, e essas legendas elas foram atribuídas ao próprio Lorenzo. Ele teria mandado colocar essas legendas com esse sarcasmo lá. Então o Sisto ficou revoltado com aquilo, né? E como o tratado de paz que eles fizeram, né, como parte do tratado de 1480, ele exigiu, né, insistiu e exigiu que esse afresco fosse totalmente destruído. Só que Botticelli não estava muito inclinado a perdoar, não. Perdoar o que o Papa tinha feito, né? Então, ele acabou fazendo lá no painel da fuga de Moisés do Egito, ele colocou um carvalho, símbolo da família, né, do Papa, acima das cabeças dos arruaceiros pagãos que Moisés afugenta. Aí, perto dos carneiros inocentes da visão sagrada da sarça ardente, ele colocou uma laranjeira com um cesto de laranjas
que era o símbolo da família de Médici. Na revolta de Coré, ele colocou o rebelde Coré vestido de azul e dourado. E lá no fundo, ele retratou 2 barcos, um barco naufragado. Esse que estava naufragado, ele estava representando Roma. Ele queria insultar Roma. E o outro, que estava navegando tranquilamente, carrega a bandeira de Florença no topo. Já no quadro das Tentações de Cristo, ele colocou o carvalho de Sisto em 2 lugares, olha só. Um ele colocou junto a Satanás quando ele é desmascarado, quando ele é descoberto, e o outro carvalho ele colocou cortado e pronto para ser queimado no templo. E aí o Biagio d'Antônio, que também era um florentino como os outros, no painel dele, que é a separação das águas do Mar Vermelho, ele colocou o faraó, o mau faraó, né, usando as cores da família de La Rovere. E ainda colocou, olha só que coisa, uma construção parecida com a capela, sendo tragada pelas águas revoltas, as águas vermelhas. Então, a nova capela, que ainda era chamada de Capela Palatina, né, foi inaugurada na festa da Assunção de Maria, em 15 de agosto de 1483. O Papa, todo orgulhoso, fez a cerimônia e tal, né? Sem noção nenhuma, até onde a gente sabe, né? Sem noção da quantidade de simbolismo e de insulto que tinha ali contra ele e contra o cristianismo como um todo, né? Uma outra coisa que os autores falam é que Sisto ele não tinha nada de diplomático, né, de diplomata, de estrategista. Ele só tinha preocupação em aumentar a riqueza e o poder da família dele. Tinha mais interesse nisso até do que em fortalecer a igreja. E aí a invasão muçulmana da Itália teve um fim bem inesperado, onde Maomé II, sultão do Império Otomano, morreu na primavera de 1481. E aí, o que Sisto fez? Tomou os créditos do fim da invasão muçulmana. E mais tarde, só um ano mais tarde, ele faleceu. Então, Sisto morreu sem saber de nada dessa trama toda, do que tinha sido feito na capela, de insulto a ele, né, ao cristianismo. E o pior ainda não foi aí. O pior estava por vir, que vai ser quando a gente for falar de Michelangelo. Michelangelo, esse sim é o mestre da maior parte do ocultismo, lá na pintura do teto, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos dessa história muito doida, gente. Põe doida nisso, né, gente? Vamos lá e na próxima a gente continua falando desses mistérios. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que ficaram aí com a gente, os que passaram, a quem vai assistir depois também. Obrigada a todos. Obrigada, Késia, né, por dar esse suporte, trazer muitas informações importantíssimas também, para a gente poder fazer os links, né, entre as informações que a gente está adquirindo. E é isso. Obrigada, pessoal do chat. Fiquem todos com Deus. Um beijo, galera. Foi um prazer inenarrável estar aqui com a Joy de novo. Eu gostaria de deixar só de recomendação para vocês um vídeo bem interessante sobre essa questão do Shabat e do jubileu, que é um vídeo do Rabino Jonathan Cahon. Eu acredito que se pronuncia assim. Se você viu alguns vídeos do canal For USA Florida, você já viu que o Jonathan não tem muito,
você não pode depositar 100% da confiança nele, mas em questão de estudo, um vídeo referente a Shemitah, que seria um estudo que esse rabino faz sobre a questão dos 7 anos que contemplam o Shabat, e através desse estudo ele consegue demonstrar que esses 7 anos, de 7 em 7, são anos de julgamento através da história dos Estados Unidos. É um vídeo o qual ele dá uma entrevista para um programa de um senhor chamado Sid Roth, que o programa chama It's Supernatural, e eu recomendo muito para a questão de estudo, se você gostou dessa área. E é isso, pessoal. Fiquem na paz do Criador, que vocês tenham um resto de noite maravilhoso, consigam dormir tranquilamente e que amanhã seja um dia bonito para todo mundo. Até mais.